Família que só tem idiota, não tem uma pessoa que preste nessa família. Os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Vê esse ser que devia estar preso até hoje. Benefício que pode ser permanente pro Lula nos próximos 2 meses. O Trump não liga pra você. E eu começo a live falando isso porque as pessoas tendem, isso é um comportamento recorrente, a achar que política internacional, dado que existem afiliações ideológicas, é tipo assim, o meu time contra o seu time. E aí o Trump é um aliado nosso. Você já viram aqueles memes, né? As pessoas criam certas fantasias, que tem algum fim eleitoral, as fantasias, claro, e tudo bem se ficar como fim eleitoral, achando que as pessoas são amigos na seara internacional, que todo mundo é bacana com o outro. O Trump é do nosso time. O Trump não é do nosso time. O Trump acha da gente o quê? São aqueles cucarachas lá da América do Sul, tal, beleza, ok. Nada especial, espero que eles não imigrem pra cá. É só isso. E qual é o status do Trump agora? O Trump, ele está com um problemão. Passou o primeiro ano de mandato dele, e a despeito de algumas pequenas vitórias que ele obteve, especialmente a vitória da Venezuela, o governo dele não se realizou. A ideia dele impor essas tarifas mundo afora e iniciar esse conflito geopolítico com a China não ficou clara ainda. E não funcionou e não se pagou. Você tem uma pressão inflacionária sobre a classe média correndo nos Estados Unidos, e eu tô falando de eleitores do Trump, e paralelamente a gente tá falando aqui de um governo que voltou a se envolver em guerras internacionais, e um governo que se meteu numa guerra, comprando uma briga lá de Israel, com o Irã e etc. E que não foi bem vista pelo eleitorado republicano. Assim, o eleitorado democrata já é contrário ao Trump, agora o eleitorado republicano tirou o pé do Trump. E essas eleições parece que não serão muito bacanas para ele. Do ponto de vista, vamos dizer, da política interna, ele se queimou. Ele foi visto novamente como, lá vai os Estados Unidos se meter em outra guerra, mandar os nossos meninos e gastar dinheiro com um conflito que não tem nada a ver conosco. Ele havia dito que ia colocar os Estados Unidos, olha só, eu vou colocar os Estados Unidos fora de qualquer guerra e eu vou fazer com que os Estados Unidos resolvam na base da diplomacia a guerra Ucrânia e Rússia. Vocês lembram disso? Tá rolando esse argumento, Donana? Não tá. Os Estados Unidos tá mais, assim, a guerra da Ucrânia continua e os Estados Unidos estão envolvidos em mais guerras. Paralelamente, Donald Trump ele tá sendo muito pressionado. Isso é uma coisa que vem lá do governo Obama, com a questão das terras raras. Os Estados Unidos, eles eram os maiores mineradores e tinham a tecnologia do processamento caríssimo e altamente poluente. A empresa americana que cuidava disso, uma empresa que ficava lá na Califórnia, ela vai quebrando e a China vai comprando ativos nessa área e desde os anos 80 a China investe num programa nacional de terras raras. A China começa a investir nos anos 80, tem uma frase muito famosa do Deng Xiaoping, que fala o seguinte, olha, as terras raras serão para a China o que o petróleo é para a Arábia Saudita. E ele começa a montar, já dos anos 80 para os anos 90, uma cadeia complexa envolvendo terras raras na China. Tudo isso porque a China tem muita terra rara, e a China também não tem, vamos dizer, grandes leis ambientais que impedem eles de fazer um tratamento e um processamento das terras raras que polui demais. Então, China se encaminha para isso. No governo do Obama, você já começa a ter, né, esse mal-estar com o fato da China ter a produção desses minérios e dos Estados Unidos depender deles. E aí, quando os Estados Unidos vão para uma guerra tarifária com a China avisa, eu vou tarifar então a terra rara. Se tarifou terra rara, e na verdade os ímãs, semicondutores, todos os produtos oriundos dessa produção e processamento das terras raras, a indústria de alta tecnologia dos Estados Unidos acaba. Há pânico em geral nos Estados Unidos e a gestão Trump precisa procurar parceiros para isso. Estamos falando disso que a gente quer fazer uma análise séria sobre esse tema. Então, vocês têm um contexto aqui na mesa. Segundo ponto que é importante a gente... Os Estados Unidos com a América Latina. Os Estados Unidos, eles entendem que numa guerra com a China, a América Latina é uma reserva de valor. Porque ela tem recursos minerais, recursos geopolíticos estratégicos. Por exemplo, a área dela, a área de passagem entre o Ocidente e o Oriente, o Canal do Panamá é um exemplo. Recursos naturais que vão da Groenlândia até a Patagônia. Posição no globo para você posicionar armas e exércitos. Um exemplo é a Groenlândia. A Groenlândia, como tá no topo, você pode atirar um míssil que sai da Groenlândia e chega na Rússia. Você tem várias vantagens aqui no continente americano, que é vista como uma reserva por parte dos Estados Unidos. E os Estados Unidos começaram a fazer a sua opção de gestão nessa reserva. Coloca o Marco Rubio como secretário de Estado, e eles começam a interferir. Eu vou tomar a Groenlândia, não, Panamá é meu, não, invade a Venezuela, não, vou resolver Cuba, e aí estão interferindo, inclusive no Brasil. O Brasil, que é um aliado na América Latina, geopolítico durante o governo Lula, da China. Então,
Aqui no Brasil ele tem um aliado político que ele considera um aliado leal e devotado a ele, que são os Bolsonaro. Coloque na mesa também o fato do Joesley Batista, o maior produtor de proteína animal do mundo, ser hoje um doador do Trump e um parceiro de negócios do trumpismo lá em Mar-a-Lago. Coloque as interferências eleitorais que eles querem fazer no Brasil e o interesse, vamos dizer, descarado que eles têm sobre as terras raras. Coloque a ideia que hoje o Joesley Batista comprou a Avibras, que ele está investindo em termoelétrica no Brasil, que ele já saiu do ramo da carne no Brasil e que ele também está interessado em comprar terras raras no Brasil. Coloque que o fato do Joesley Batista, parceiro do Trump, ter comprado poços de petróleo na Venezuela, inclusive comprou com o caro. Há um novo interesse político do governo americano nas terras raras no Brasil, do governo americano em controlar e tutelar a América Latina e do governo americano colocar de joelhos e tutelar o Brasil. O Brasil sendo visto pelo governo americano como um parceiro que precisa ser colocado numa posição menor, importante porém menor, como fornecedor de recursos e parque de diversões para seus políticos e aliados, dentro do contexto em que a América inteira, da Groenlândia até a Patagônia, fica sob comando geopolítico dos Estados Unidos. Agora vamos ler o jogo. O governo americano tem um interesse aberto em destruir o PCC. Eles consideram o PCC uma entidade anômala, uma entidade que tem atividades nos Estados Unidos e que precisa ser enfrentada. O governo americano não liga pro Comando Vermelho. Tá? O governo americano liga pro PCC. Eu sei disso, já conversei com americanos importantes, gente de governo que coloca uma preocupação bem especial no PCC. Eu sei desse elemento. E do outro lado, eu também sei que o Donald Trump está numa relação, num jogo complicado, mas positivo com o Lula. O Lula é um parceiro que cede, mas que joga junto, que se pressiona. E o Lula pode ceder e intenciona ceder nas terras raras. O Lula não é mais aquele parceiro preferencial da China aqui. Na verdade, nem a China mais vê o Brasil nesse cenário. Então o Lula, ele tá tendo que jogar o jogo dos Estados Unidos. Então não é que o Trump tenha assim um grave problema com o Lula. Lógico que ele gostaria de ver um agente ainda mais submisso que o Lula ocupando a presidência do Brasil. Agora, que seria o Flávio. O Lula é submisso porque tem que ser em alguma medida, porque o Brasil é um país frágil. O Brasil ele não fez nada de lição de casa em termos de soberania. O Lula é uma piada. O Flávio é literalmente um enviado do governo Trump para administrar o Brasil. Vou repetir. O Flávio é um enviado do governo Trump para administrar o Brasil. O Flávio representa o que há de pior na política do Rio de Janeiro, somado ao interesse do governo Trump aqui. Não há nada mais entreguista do que colocar Flávio Bolsonaro na presidência da República. O Flávio só é candidato, eu já cantei essa bola em outubro ou novembro, porque o Joesley Batista assim o decidiu com o Lula e com o Trump. Lá no fim do ano passado, tira o Tarcísio, é bom pro Lula que não seja o Tarcísio, bota o Flávio perde pro Lula. O Flávio mantém a aliança e a boa relação que ele tem com a família Trump e deixa o Lula ganhar. Todo mundo saía ganhando com esse acordo e todo mundo saiu ganhando com esse acordo. O Flávio Bolsonaro, nesse sentido, seria um títere dele. Então o Trump tem uma relação dúbia. Então o Trump, ele solta ali, né? Vou transformar o PCC, o Comando Vermelho, em entidades terroristas e não sei o quê. E terroristas internacionais, porque isso tem um efeito em solo americano também. Aí o Lula vai lá e se adapta. Vamos ter que fazer acordos de cooperação com a CIA, papapi, papapá. O ministro da Fazenda do Lula já falando em cooperação com o governo americano. E aí o Flávio vai e tira uma foto, né? E aí eles fazem... vamos colocar aqui um joguinho de cena muito bacana. A fotinho tava ali pro Flávio, mas é uma fotinho cada vez mais constrangida. E aqui é um outro ponto que eu queria colocar pra vocês. Formalmente, o presidente da República, o americano, o Trump, não pode declarar apoio ao Flávio. Aquela foto foi uma bela de uma forçação de barra. Porque do ponto de vista diplomático, aquilo seria um incidente diplomático se fosse tratado como uma declaração de apoio. Tanto que o governo Lula e a imprensa entram em contato com o governo americano e o governo americano deixa muito claro, deixa expresso que o Flávio não teve nenhum tipo de atuação nesse caso, ok? E aí, na semana seguinte, vem essa taxação. Essa taxação é resultado do estudo que o governo americano fez lá da briga do ano passado, tal. E aí os interesses americanos são colocados novamente na mesa. Eles estão falando que coisas que vão do PIX à pirataria, do interesse das Big Tech americanas diante do Xandão, até taxação de produtos americanos aqui no Brasil. Aquilo lá representa um reposicionamento dos Estados Unidos nesse jogo, mas representa um alívio para o Lula. O Lula, ano passado, ele aumentou a popularidade dele mediante a taxação oriunda do Donald Trump. O Lula, quando colocou, o meu país está sendo taxado, está sendo alvo dessa injustiça, não sei o quê, o Lula aumentou a popularidade. E eu preciso lembrar para vocês que na cabeça do Lula e do Sidônio e da equipe dele, ganhar a eleição significa flutuar entre 3%. O Lula precisa virar 3% dos eleitores que estão antipetistas para o lado dele para fazer um voto útil nele no cenário contra o Flávio, que aí ele ganha a eleição. E esse tipo de aceno em que o Lula está enfrentando o imperialismo e tal, é bom pro Lula. Pro Trump é bom também que mostra que ele tá posicionando as relações comerciais dele com o Brasil em novos termos. E eventualmente, do ponto de vista material, saindo de qualquer jogo de cena, posiciona ambos para fazer um acordo sobre terras raras. Ok? É um cenário complexo que as pessoas não estão entendendo por completo.
mas que teve um pequeno benefício pro Flávio na semana passada, um respiro, e agora um benefício que pode ser permanente pro Lula nos próximos 2 meses. Especialmente se o Lula se colocar como alguém que vai resolver um problemão. Se o Lula criar a seguinte historinha, tô sendo taxado, tal, pá. E aí, paralelamente, ele vai nos Estados Unidos e obtém um acordo com o Trump, como começou a sair na imprensa. Aí o Lula mostra que ele é o adulto na sala, que o Trump fala grosso, mas ele vai lá e resolve, que diferente do Flávio ele não é puxa saco. O Lula sabe muito bem jogar o jogo do minoritário, do mais fraco. O Lula é sindicalista, entendem? O sindicalista ele defende uma força em tese hipossuficiente para obter um acordo, ele gera uma dificuldade para conseguir obter um acordo. Hoje, no comando de uma nação que é hipossuficiente quando comparado dos Estados Unidos, ele se comporta dessa mesma maneira. Então ele vai tentar obter um acordo que o beneficie. Ele já fazia isso nos tempos de sindicato. Quem era o Lula nos tempos de sindicato? Era um cara que gerava uma greve, fazia um acordo com o dono da empresa, botava uma graninha no bolso, virava pros funcionários, conseguia um acordo, só um herói. E jogo que segue. Ele se beneficiava. O que o Lula tá fazendo agora, como presidente da República, é a mesmíssima coisa que ele fazia em idos de 78, 79, quando ele era líder sindical. O Lula está se beneficiando duplamente. Primeiro do Trump tarifar as empresas brasileiras, o Lula agora aparecia como o defensor do interesse brasileiro, e agora do Flávio Bolsonaro, via público, praticamente defendeu o Trump. O Trump sabe que o Lula se mobiliza para tirar o dólar como padrão internacional de comercialização entre os países. Isso é um tiro no coração dos Estados Unidos. Então quem está sendo retaliado não são as empresas brasileiras, quem está sendo retaliado é o próprio Lula. Este é o cara cujo grupo político xingava com razão a Janja quando a Janja dizia: não é o consumidor que será taxado pela taxa das blusinhas, é o empresário. É o mesmo argumento de mongolóide. Somos nós, o imbecil, que seremos punidos por isso. Parabéns, Flávio Bolsonaro, que está vindo a público justificar a taxação do próprio... Parabéns, você é um jumento, cara. O Flávio Bolsonaro era um jumento. Eu quero ver de novo, porque eu não quero que reste confusão. É sério que ele tá justificando? O Trump sabe que o Lula se mobiliza para tirar o dólar como padrão internacional de comercialização entre os países. Isso é um tiro no coração dos Estados Unidos. Então quem está sendo retaliado não são as empresas brasileiras, quem está sendo retaliado é o próprio Lula. Não, cara. Não. Isso é... Esse cara... Flávio Bolsonaro, você é o maior jumento que eu já vi, cara. Você tá dando essa de presente pro Lula. Você é um jumento. O Trump tá prejudicando empresas brasileiras. Deixa eu lembrar uma coisa. O Flávio Bolsonaro, com aquele outro jumento do Moro, deveria ir pro interior do Paraná, ver as empresas que trabalhavam com madeira compensada, que exportavam essa madeira compensada pros Estados Unidos, que era usada na indústria de construção, empresas que quebraram no Paraná, empresas que perderam contratos gigantescos por conta da taxação lá do ano passado. Isso prejudica empresários brasileiros aos montes de diversos setores. Isso não é bom pro Brasil. Ficar defendendo o Donald Trump em todos os contextos possíveis é a coisa mais ridícula que existe. E mais, assim, imagina o que o Lula não vai fazer com esse vídeo. O Lula deveria pegar esse vídeo e botar, sei lá, na Times Square, pra todo mundo ficar vendo. Olha o idiota que eu tô enfrentando. Lógico que eu também tô enfrentando esse idiota. Mas, pô, eu não tô me beneficiando em nada com isso. O Lula tá se beneficiando. Janja que se cuide hoje. Porque foi dado um presente pra ele. Olha aí, ó. Parabéns aos envolvidos. Pix é do Brasil. Que país eco a gente virou. Que república da banana, né? Um lado, uns caras tão tipo, quase salivando pro Trump ferrar a gente. Do outro, o cara pega essa cartolina nojenta e comemora assim, né? Ó, eu tenho um sistema de pagamento aqui, ele é nosso, tá? É tipo o lance do Bolsa Família, do cachorro caramelo. Você é medíocre, você é um vagabundo, Lula. Você é muito lixo. É muito reles, é muito pequeno. Ainda mais com esse chapéu de bandido que fica andando. Que coisa horrorosa, cara. Então, entendam. Hoje, o Lula já tá surfando. Vocês se lembram que em julho do ano passado, os Estados Unidos da América do Norte apresentou uma taxação sobre os produtos importados do Brasil de 50%. Os meninos do Bolsonaro, um deles, que é candidato a presidente, olha o que ele tuitou. No dia que o Trump taxou o Brasil em 50%, obrigado, Trump. Faça o Brasil livre de novo.
E o outro filho também agradeceu ao presidente Trump, o Eduardo Bolsonaro, criticando o Brasil e parabenizando o Trump pela taxação. É que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem. Cara, porque esse cidadão... Ver esse ser que devia estar preso até hoje, solto, presidente, e cantando de galo em cima dessa... É muito triste, cara. O bolsonarismo, cara, acabou com a direita no Brasil. O bolsonarismo acabou com o antipetismo no Brasil. O bolsonarismo é uma doença, cara. Pô, que situação horrorosa. E aí causa esse tipo de situação aqui, ó. Porra, Trump, dá uma porrada no Lula, taxa o Lula, porque o Lula vai ganhar da eleição e Trump não deixa, prejudica o Lula. Imbecil, ele não sabe que ele não vai prejudicar o Lula, ele vai prejudicar é o povo brasileiro, ele vai prejudicar é os empresários brasileiros. É esse presente que ele dá. Vocês entendem que, assim, esse corte do Lula é um corte que ele pode botar na televisão e pro eleitor do Lula é tipo assim, tudo que o eleitor do Lula queria ouvir. É um corte based do Lula se colocando como representante do interesse nacional. Vejam este trecho do Lula. Não, por favor, dona Ana, agora. Pega o Flávio e agora o Lula. Veja que parece que é uma resposta do Lula pro Flávio. Porque é tão óbvio. O Trump sabe que o Lula se mobiliza para tirar o dólar como padrão internacional de comercialização entre os países. Isso é um tiro no coração dos Estados Unidos. Então quem está sendo retaliado não são as empresas brasileiras. Quem está sendo retaliado é o próprio Lula. Aí vamos lá. Porra, Trump, dá uma porrada no Lula, taxa o Lula, porque o Lula vai ganhar da eleição e Trump não deixa, prejudica o Lula. Imbecil, ele não sabe que ele não vai prejudicar o Lula, ele vai prejudicar é o povo brasileiro, ele vai não parece literalmente uma resposta, é os empresários brasileiros. Sim. O Lula fez um governo ruim, muito ruim. Em condições normais de temperatura e pressão, o Lula ia perder essa eleição. O Lula tinha uma chance de vencer a eleição. Colocar o Flávio como candidato. Colocar um imbecil dessa família de idiotas. Família que só tem idiota. Não tem uma pessoa que preste nessa família como candidato. Consegue ir lá com o Joés nos Estados Unidos, bota o Flávio. E, cara, tá dando tudo certo pro Lula. O governo do Lula não vai bem. O Lula já deu Vale Gás, energia, ele tá dando tudo que ele pode. E não melhora. A aprovação dele ficar arrastando. Aí vai o Flávio e vai lá Figueiredo, Eduardo. Calma aí, vou ajudar você. Eles são uma máquina de errar, cara. Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude curtindo e compartilhando.